Boa tarde, minha gente. Depois de um dia topado, ministrando o curso de salgados hoje. E agora vamos para a nossa parte, né? Terminar a encomenda do cliente. Hoje foi correria. Nós temos aqui, ó, esse bolo. Olha só a quantidade de recheio que tem esse bolo. E eu quero decorar esse bolo junto com vocês hoje. Olha só. Vamos passar a primeira camada, né? Que é de lei, para segurar os granitinhos de bolo. Gente, esse chantilly tá batido no ponto certo. Talvez não é nem necessário fazer mais nada com ele. Só aplicar mesmo, porque ele tá bem hidratado. Eu acho que não vai ser nem preciso colocar nada para hidratar mais. Porque ele tá no ponto ótimo. Como ele é um bolo todo branco, eu não costumo deixar muito, deixar ele muito poroso. Eu gosto de deixar ele bem poroso quando eu preciso tingir. Como ele vai ser todo branquinho, então eu preferi não. E ó, ele está no ponto, ó, bem lisinho, ó só. Eu não vou precisar fazer mais nada nele. Somente alisar. Vou decidir ainda qual a textura que eu vou colocar nele. Mas esse bolo vai ser com as flores vermelhas. E está muito em alta. Eu vou aplicar o chantilly. Quero decorar esse bolo junto com vocês hoje. Eu nunca tenho tempo de fazer isso, viu? Porque é muita correria. Mas hoje, as meninas pediram, aí disseram: mulher, decora um bolo pra gente ver. Faz um vídeo decorando. E eu vou fazer isso. E olha a simplicidade, viu? De decorar um bolo assim. Só aplicando. Como já foi colocado na primeira camada, então coloque bem coladinho mesmo. É para não criar bolha de ar. Porque esses bolos, ele costuma criar muito a bolha de ar. Então, se a gente colocar assim, ele não vai criar bolha de ar. Preenchendo a primeira camada. E o vídeo vai ficar longo, mas eu vou só cortar um pouquinho, depois eu... E vamos continuar. Continuando. Preenchendo todo o bolo. E tem que ter paciência, gente, para preencher, viu? Para não ficar espaço. Porque esse espaço é que cria aquelas bolhas de ar. Então, ó, vamos preencher todo o bolo. Eu vou fazer um bolo sem espátula. Eu vou fazer um bolo para vocês que às vezes não tem ainda aquela espátula de textura. Eu vou fazer uma textura com pincel, que vai ser bem simples. Primeiro vamos dar uma alisadinha no bolo. Olha só a maneira que você vai segurar a espátula. Você vai girar a bailarina. E vai alisar até tirar um pouco de excesso de chantilly. Agora, gente, a bailarina que gira não é a sua mão. Deixa a mão firme, segurando. E você vai girar somente a bailarina. Alisar aqui a parte de cima, deixar bem nivelado. Olha só. Tem gente que tem dificuldade de nivelar a parte de cima do bolo, porque fica girando a espátula. Você não vai girar a espátula. A espátula vai continuar parada. Você vai girar somente a bailarina. Por isso que é muito importante ter uma bailarina. Não importa se for uma bailarina... A minha primeira bailarina, gente, eu mandei fazer de MDF. Eu nem tinha bailarina. A minha bailarina, a primeira bailarina foi um homem que fez de MDF. A bichinha era bem durinha de rodar. Essa não, olha só como é. Você passou, ó.
E eu trabalhei um bom tempo, viu? Depois foi que eu fui comprando bailarina, tudo que eu precisava. Você vai deixar a sua espátula parada, ó. Você vai rodar somente a bailarina, certo? E a espátula, a mesma coisa. A espátula de alisamento, a mesma coisa, mesma coisa. Você vai segurar a espátula, vai deixar a sua espátula bem firme e você vai girar somente a bailarina. Para as meninas que têm dificuldade, vai girar somente a bailarina. Se tiver algum buraquinho, preenche os buraquinhos, não pode deixar nenhum buraquinho. Buraquinho aqui. Vai preencher todos os buraquinhos que ficar, para não criar bolha de ar. E continua. Agora, depois que eu deixei o bolo bem nivelado, quero nivelar também a parte de cima. De fora para dentro. De fora para dentro. Tem gente que faz assim. É mais complicado, porque você acaba estragando a quina. Mas se você colocar assim a sua espátula, ó, você vai tirar só as quinas que tá imperfeita, olha só. Ó. E assim você vai fazer uma quina bem perfeita, viu? Mas eu não tenho espátula de textura. Calma, não se preocupe. Vamos agora tirar, não vamos mais tirar excesso de chantilly, vamos só alisar agora. Não vou apertar mais, porque agora eu quero somente alisar o meu bolo, não quero mais tirar tanto excesso de chantilly. Pronto. Bolo alisado. Bolo alisadinho, olha só. A textura. Nossa espátula de textura. Não tenho, né? Graças a Deus tem bastante, mas eu não quero usar a minha espátula de textura. Eu quero usar o meu pincel. Eu quero fazer uma textura com vocês usando pincel, certo? Fazendo uma textura com um pincel. Olha só. Deixa eu colocar aqui mais de pertinho para vocês verem que ficou uma textura. Olha só, textura. E agora eu quero fazer uma textura em cima do meu bolo. Então eu vou girando. Sempre pincel parado. Como é em cima, eu deixo o meu pincel parado, giro a bailarina e vou entrando só com o meu pincel para dentro para fazer uma espiral. Olha só. Pronto. Pronto o bolo. Simples de fazer. A textura pronta. E agora o que é que eu vou fazer? Vou dar uma pausa nesse vídeo um pouquinho, vou preparar um dourado, para jogar uns pinguinhos de dourado nesse bolo e fazer um douradinho na beiradinha, certo? Volto já. Voltamos de novo, porque como o vídeo é muito longo, eu tenho que fazer um cortezinho e depois voltar. Olha esse bolo, ele vai ter umas beiradinhas aqui, douradas, essas beiradinhas. Eu fiz aqui uma misturinha dourada, olha só, uma misturinha dourada de o pó dourado com um álcool de cereal. Pode ser cachaça, pode ser vodka, eu estou usando um álcool de cereal. E aí a gente vai fazer aqui essas beiradinhas, daqui a pouquinho que estiver pronta, porque não dá para pegar muito bem. Com um pincelzinho, ó, fazer umas beiradinhas douradas, porque como vai ser um bolo todo branco, então fica bem legal fazer umas beiradinhas douradinhas. Esse pó dourado
diluído. Por isso que depois eu coloquei, eu fiz a quina, mas aí deixei depois uma imperfeição das quinas, que é pra mim poder passar esse douradinho. Eu acho que dá pra ver daí direitinho, né? Se não der, depois eu coloco mais próximo. Deixa eu terminar, eu coloco mais próximo aqui, pra vocês verem como ficou. Deixa eu colocar mais um pouco de pó, de álcool. Deixa eu podar. Deixa eu colocar mais um pouquinho de álcool de cereal, que ficou um pouquinho duro, pra fazer o respingadozinho de dourar. Pronto, terminamos as nossas quininhas douradas, olha só. Agora, gente, eu quero respingar um pouquinho desse dourado nesse bolo. Então, com o próprio pincel, ó, eu começo jogando. Com o próprio pincel, eu começo jogando. Aqui também, em todo o bolo. Pode jogar aleatório, não tem problema não, viu? Não é pra ficar bem certinho não, é aleatório mesmo. Pronto, bem aleatório. Bem aleatório. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Olha só como ficou, ó. Ficou legal. Pronto, agora, porque como foi um bolo de última hora, e a cliente deixou por minha conta, eu vou colocar essas duas flores vermelhinhas. E o nome da aniversariante. Essas duas flores eu vou colocar aqui. Eu vou colocar depois. Eu mostro pra vocês como ficou o resultado. Porque ainda eu vou imprimir, ainda vou fazer a impressão do nome. Mas já ficou lindo. Eu sempre tenho florzinhas, eu sempre tenho flores, porque o cliente sempre pede, às vezes pede de bolo de última hora, a gente tem que ter, né? Umas coisinhas guardadas. Olha só como ficou. E foi rápido decorar esse bolo. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Tem pessoas que dizem, ah, como é difícil decorar um bolo, como é difícil fazer uma espatulagem. Olha só como ficou lindo com esse pincel. Esse pincel eu fiz essa textura. Daqui a pouquinho, deixa eu colocar o nome da aniversariante, vou fazer um vídeo, vou mostrar a espatulagem bem de pertinho com esse pincel. Me aguarde daqui a pouquinho. E aí, minha gente, meus amores, já voltamos. Olha só. Como eu falei pra vocês, esse bolo foi um bolo assim de última hora. Então, quando é um bolo de última hora, a gente improvisa, né? O topo e tudo. Essas flores eu já tinha, que eu sempre tenho, algumas florzinhas. O nome, eu queria ter colocado em 3D, mas não deu, né? Não deu tempo, então eu improvisei um topinho assim simples, mas vai ficar muito bonito. Com o nome da aniversariante. Até porque a pessoa que pediu esse bolo disse, ah, faz aí do teu jeito, vê aí como é que vai fazer, não se preocupe não. Mas aí a gente quer dar o nosso melhor, né? Aí foi o que eu fiz, coloquei, fiz uma impressão, acabei de fazer, cortei e agora estou colocando aqui no bolo. Se fosse em 3D ia ficar muito mais chique, mas olha só. E aí, o que vocês acharam? Pode comentar, viu? Pode perguntar. Tão simples. Gostaram da simplicidade de fazer esse bolo? Vou fazer um vídeo. Vou colocar aqui para vocês verem como ficou cada detalhe. E depois eu vou postar para vocês verem. Uma boa tarde para todos. Vamos continuar, que ainda tem doces e salgados para fritar ainda. Para entregar a cliente, certo? E olha o resultado, minha gente, do bolo. Olha só. Olha aquela textura com pincel. Eu tenho.